Seja bem-vindo ao terceiro episódio do programa Contas Justas. Um programa que foi pensado para você de modos que mudes a sua visão sobre as finanças. Há um conceito em economia muito interessante que diz o seguinte: a economia é a ciência do bem-estar. Em outras palavras, a economia existe para que as pessoas tenham um bem-estar. E quando se pensa em dinheiro, em finanças, pensa-se sinceramente ou certamente no bem-estar. E, para isso, é necessário nós termos um orçamento. E o orçamento é um elemento importante. Por isso, hoje, nós trouxemos o seguinte tema: orçamento, o seu guia financeiro diário. Na realidade, ninguém devia viver todo dia, durante o dia, gastando algum dinheiro sem ter um orçamento. Quando não tens um orçamento e gastas algum dinheiro, é como se fosse um suicídio. E nós sabemos que as pessoas não têm cultura de orçamento. Então, como fazer para começar a ter uma cultura de elaboração e execução de um orçamento? Para ter essa cultura, em primeira instância, é nós sabermos a importância que o orçamento tem nas nossas vidas financeiras. E a importância do mesmo é que organiza, direciona as nossas finanças. Quando tu tens um orçamento, tu vais gastar olhando sempre no seu orçamento. E quando isso acontece, as tuas finanças vão ter uma direção completamente diferente, porque serão gastos racionais e gastos bem planificados. Portanto, pense sempre em um orçamento. Vejam que até a Bíblia já nos traz dicas sobre orçamento. Deus já dá instruções sobre orçamento. No livro de Provérbios 21, versículo 5, já nos traz aí alguma dica, alguma instrução clara sobre o orçamento. Vê o que a Bíblia diz. Verso 5 do capítulo 21 de Provérbios. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Aqueles que não gostam de fazer orçamento, aqui são vistos como apressados. Não querem sentar para organizar, para decidir como é que as suas despesas serão realizadas. Então você é, na realidade, um apressado. E como apressado, vais acabar na miséria. Veja o que outro texto nos diz, já no Novo Testamento, no capítulo 14 de Lucas, nos versículos 28 até 31. Estes textos são muito claros. E se tu conseguires pôr em prática ou entender, farão muita diferença na sua vida. Então, vamos ler os textos. Versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Versículo 29. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Aqui o texto é muito claro. Como é que você poderá lançar um alicerce de uma casa se não tens consciência
com quanto valor você vai terminar esta casa. É como se fosse uma loucura. E aqui o texto bíblico, então, nos chama a atenção sobre o orçamento. Por isso, nós devemos colocar isso em prática. Até Deus pensa isso para nós. Mas vamos aqui analisar o conceito ou a definição do orçamento. O orçamento é uma previsão de rendimentos e gastos que vais ter num determinado período. Normalmente, esses orçamentos são a curto prazo. Então, como elaborar um orçamento? Vem aí a questão. Porque as pessoas pensam que fazer orçamento é algo muito difícil. Mas nós vamos explicar claramente como você pode elaborar um orçamento. E eu tenho dito que é um exercício muito simples. Eu até costumo dizer que o orçamento é apenas uma lista do que você ganha e o que você gasta mensalmente. Então, deves ter consciência quanto você ganha. Se tiveres essa consciência, é só colocar na parte das entradas do orçamento. Pegas um caderno ou uma planilha do Excel e vais colocar ali os seus rendimentos e coloca aí o valor. E depois vais prever as despesas. Tu sabes quais são as suas despesas mensais. Então coloque ali no seu orçamento cada despesa que vais ter ao longo do mês. Mas atenção, é necessário que no orçamento tu consiga hierarquizar as despesas. As despesas têm que estar bem claras e hierarquizadas. Estamos a dizer as despesas mais importantes em primeiro lugar. E colocas então aí no seu orçamento. Despesa A, despesa B, despesa C, começando, por exemplo, pela alimentação, depois pode ir para a habitação, depois pode ir para a educação ou a escola dos filhos e colocas aí a sua lista bem organizada, vais ter o total das entradas e o total das despesas. Mas lembre, ao fazer orçamento, não esqueça de ter uma diferença de 20% que tu vais usar para a sua poupança. Nós estaremos falando disso nos outros temas. Mas, meu querido, desta forma, tu tens o seu orçamento elaborado. Então, é só seguir à risca. Mas então, quando eu faço o orçamento, eu devo apenas fazer e atirar o orçamento ali, à mesa ou num sítio qualquer e me esquecer dele? A resposta é não. Depois da elaboração do orçamento, agora vais na fase de execução, onde vais controlar se estás cumprindo com o orçamento ou não. Por favor, não faça o orçamento apenas como se fosse uma moda ou como se fosse para cumprir um dever, mas faça o orçamento para seguir ele de forma escrupulosa, de modo que você consiga ter as suas despesas bem organizadas. E vais ver que quando tu começares a colocar isso em prática, vais conseguir muitos resultados. Espero que você me tenha compreendido. Um beijo no coração, coloca aí o seu like e continue seguindo esta página. Que o Senhor te abençoe. Aquele abraço.